Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Micael Meneghetti, sou psicólogo, analista junguiano desde 2010, sou especialista em psicologia junguiana pelo IGEPT São Paulo e também sou especialista em psicologia hospitalar pelo HC, também de São Paulo. E eu recebo essa pergunta com uma certa frequência. Por que ainda é relevante estudar Jung? Por que estudar Jung? Para que estudar Jung em pleno século XXI? Para responder essas perguntas, eu tenho aqui algumas propostas. Vocês conhecem o Miguel Nicoleles? Miguel Nicoleles é um professor de neurobiologia, neurologia, neurocirurgia, engenharia biomédica, psicologia experimental da Duke University. Ele é palmeirense também, palmeirense roxo. Ele é o fundador e o diretor do projeto Andar de Novo. Foi ele o grande responsável em fazer um paraplégico chutar uma bola pela primeira vez. Não sei se vocês lembram da Copa de 2014 aqui no Brasil. Um evento que foi televisionado para o mundo inteiro. Aqui no Brasil foi uns 10 segundos na TV aberta. É algo que intriga o Miguel Nicoleles até hoje. Mas enfim, ele fez um projeto, um exoesqueleto, onde permite que paraplégicos andem. Então ele é o diretor desse projeto, Andar de Novo. Ele é o autor dos livros Muito Além do Nosso Eu, Made in Macaíba e O Verdadeiro Criador de Tudo, que é esse aqui. Os outros não estão aqui. São muito bons, recomendo. Então a gente vai falar um pouco do Miguel Nicoleles para responder aquela pergunta inicial. Por que ainda é relevante estudar Jung? E o que o Miguel... qual que é o forte do Miguel, né? O trabalho científico dele, o que ele pesquisou nos últimos 25, 30 anos, a relação, a interface cérebro-máquina. Então, nessa interface, ele estudou tanto com ratos quanto com macacos, como as ondas cerebrais, como o cérebro pode comandar máquinas, braços robóticos, à distância, até pela internet. Então, e é através desse mecanismo, dessa interface cérebro-máquina, que o exoesqueleto se move. Então, uma pessoa que é paraplégica, ou seja, não tem mais os movimentos das pernas, conectado a esse exoesqueleto, essa máquina, com as ondas cerebrais, com a força do pensamento, literalmente, ele consegue se mexer, se movimentar. Então, foi através desses experimentos que o Miguel Nicoleles ficou mundialmente famoso. Se você digitar no Google aí, depois dessa aula, depois dessa nossa conversa, aguenta aí, você digitar Miguel Nicoleles, tem um monte de podcasts, qualquer um vale a pena assistir. O cara é muito bom, é muito engraçado. Quem não quer ser amigo do Miguel, enfim, fica aí como recomendação assistir um podcast desse brasileiro fantástico, que infelizmente não é todo mundo que conhece. Um expoente da ciência atual, vivo, produzindo, como Miguel Nicoleles. Então eu vou pegar ele de início para a gente pensar na nossa pergunta inicial, ok? Então esse trabalho com a interface cérebro-máquina, o Miguel foi desenvolvendo as redes neurais, redes neurais artificiais que se conectam a múltiplos cérebros, permitindo que eles se comuniquem e cooperem para realizar tarefas. Então, o que ele fez? Qual foi o trabalho? Cérebro de ratos, macacos também, foram conectados para que colaborassem na resolução de tarefas, mesmo quando separados por grandes distâncias. Então, esses animais conectados a essas máquinas, eles puderam realizar tarefas,
mesmo em laboratórios diferentes, laboratórios espalhados pelo mundo via internet. Então eles tinham alguns desafios e aí os animais com os cérebros conectados, eles colaboravam para atingir determinada atividade que a pesquisa exigia. Então, o que ele percebeu com isso? Que quando há essa conexão, os cérebros eles se conectavam, eles se sincronizavam. Então, eles, como numa orquestra, onde os músicos se alinham, os animais se alinhavam, né, as ondas cerebrais, a atividade cerebral se alinhava para realizar um objetivo em comum. Até o próprio Nicolelis vai falar que uma sinfonia ela também se alinha nas brainettes, ou seja, há essa sincronização cerebral, está todo mundo caminhando para o mesmo objetivo, para a realização de uma tarefa em comum. Então, a sinfonia, ele vai falar de torcida de futebol, que, né, quando todo mundo está lá torcendo para o seu time, né, ele sempre vai usar o exemplo do Palmeiras, porque ele é palmeirense roxo. Há uma sincronização coletiva com um objetivo único. Então, essas são as brainettes. Essa é a grande descoberta dele, estudando a interface cérebro-máquina. Nesse livro aqui, O Verdadeiro Criador de Tudo, está tudo explicadinho, como funciona, né, como ele chegou a essas descobertas. Recomendo a leitura também. Então, vá lá, assista ou ouça, né, algum podcast com o Miguel e, se interessar, leia essa obra. É muito boa. Então, é a partir desse conceito de brainnet que a gente vai pensar a nossa pergunta original. Por que ainda é relevante estudar Jung? Olha o que o Miguel Nicolelis vai falar nesse livro novamente. Em geral, minha noção de repertório compartilhado de modos inatos de pensamento e comportamento, permeando todos os cérebros humanos, como pré-condição para a criação de brainettes de grande escala, ou seja, a sincronização dos cérebros numa escala gigantesca, grande, é, de alguma forma, muito semelhante ao conceito clássico do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo é um conceito, né, proposto por Jung. Quando eu li o primeiro livro dele, o Muito Além do Nosso Eu, quando ele vai descrevendo, é que eu não estou com ele aqui, ele vai descrevendo os processos cerebrais, eu fui percebendo, poxa, isso aqui parece muito com a noção de complexo, da teoria dos complexos do Jung, né? Mas lá ele não cita o Jung diretamente. Talvez, né, na época que ele escreveu o livro, ele ainda não tinha contato com as ideias junguianas. Aqui a coisa já muda. Então, olha lá o que ele vai dizer. Quando, ou seja, a teoria junguiana, as ideias de Jung, é aplicada ao contexto a que direcionei a presente discussão, ou seja, sobre as brainettes, sobre a sincronização cerebral, a definição de inconsciente coletivo, alinhada com o conhecimento neurocientífico disponível hoje, nos permite descrever como se formam as brainettes humanas de larga escala. Ele continua. Basicamente, uma vez que um número elevado de cérebros é invadido por uma mensagem que se propaga como um vírus mental, os indivíduos contaminados passam a conferir uma relevância enorme a conceitos altamente abstratos. Conceitos, crenças, valores, ideologias, né? A gente vive aí um momento de polarização política, onde, né, esse vírus mental, né, então, que carrega uma informação, ela tem a capacidade de sincronizar os cérebros em torno dessa mensagem.
em comum. Então, a convergência das ideias de Jung com os conceitos mais operacionais e baseados em achados neurofisiológicos sugere uma abordagem interessante para dissecar os mecanismos que têm permitido, ao longo de milhares de anos, a criação de brainettes humanas em larga escala. Ou seja, Miguel Nicoleles encontrou os fundamentos neurofisiológicos do inconsciente coletivo. Então, aquilo que o Jung foi, através da experiência, da observação, experiência empírica, que eu quero dizer, não experiência laboratorial. Então, através da observação empírica, do seu pragmatismo, do seu estudo sobre as religiões, as culturas, os atendimentos clínicos, os testes de associação, enquanto ele trabalhava no hospital psiquiátrico, tudo isso que ele propõe lá, que ele vai chamar de inconsciente coletivo, hoje, né, o trabalho do Miguel Nicoleles, nas palavras dele mesmo, encontra o fundamento neurofisiológico. Como é possível um inconsciente coletivo? Como é possível, neurofisiologicamente falando, a sincronização da mente humana em ideias, valores, religiões, crenças, né? Nesse livro ele vai dar vários exemplos de como a sincronização sem a reflexão leva a atos de atrocidade, de, né, enfim, situações que são... Se o sujeito tivesse sozinho, não tivesse, né, com essa brainnet conectada, ele talvez não faria certas atitudes, teria certas atitudes ou certos comportamentos. Aquilo que o Jung vai chamar de participação mística, né? Então, enfim, o rebaixamento do nível da consciência. Então, esse é um elemento que responde a nossa pergunta inicial. Por que é importante estudar Jung hoje em dia? Porque a neurociência está chegando a essas conclusões que o Jung levantou lá no início do século XX. Esse seria um fator. Qual outro fator? Como o Jung penetrou na cultura. Como cineastas como o Hitchcock, como o Kubrick, incorporaram às suas obras os conceitos junguianos. Salvador Dalí, nas suas pinturas. O Hermann Hesse, o escritor do Siddhartha, também. Mais atualmente, a banda BTS, no seu álbum The Map of Soul, Persona, e o Map of Soul 7, né? Eles abordam os conceitos junguianos assim, abertamente, né? Declaradamente. Então, o álbum, a produção artística dessa banda foi fortemente influenciada pelos conceitos junguianos. O filme Soul, da Disney, da Pixar, de 2020, também. E o Jung aparece no filme literalmente, ele está lá, ele aparece, ele é um personagem no filme. Né? Então são exemplos de como o Jung é presente na cultura, no mundo artístico. Talvez o mundo acadêmico ainda torça o nariz, né, para as ideias junguianas, mas aí o trabalho do Miguel Nicoleles talvez seja um caminho, uma porta para ele ser revisto e respeitado como ele merece. Na minha opinião, esse descaso da academia para com Jung é até por falta de conhecimento mesmo, assim, de aprofundar e entender as suas propostas. Então tem muita gente emitindo opiniões, falando, né, que Jung isso, que Jung aquilo, enfim. Mas se você para conversar com essas pessoas, você vê que elas não aprofundaram nos estudos, né?
Enfim, obviamente existem críticos condizentes que têm, né, propostas interessantes enquanto crítica à psicologia analítica, mas a grande maioria, na verdade, não entendeu. Então, por que é importante estudar Jung? Vemos aqui o trabalho de um cientista, de um neurocientista. Vimos a importância do Jung para a cultura, para o campo das artes. E na prática clínica, por que é importante ainda diante de um cenário onde o que se é considerado padrão ouro são os protocolos e aquelas pesquisas baseadas em evidências e tal? Que também renderia aqui uma discussão bem extensa, né? Mas enfim, não é a nossa proposta da nossa conversa aqui. Então, por que ele é importante na prática clínica? Porque o Jung, desde o seu trabalho lá no hospital psiquiátrico, oferece um tratamento humanizado. Seria, hoje em dia, usando as palavras de hoje, tá, gente? Isso eu que estou falando, não é o Jung que fala. Seria um tratamento VIP, seria um tratamento personalizado, onde você tem à disposição todo o arcabouço produzido pela psicologia, só que você não vai aplicar ao paciente, ao cliente, de uma maneira padronizada, protocolar. Você vai usar o que eu chamo de caixa de ferramentas de uma maneira única, individual, para aquela pessoa. O que essa pessoa que nos procura tem de necessidade. Então ele é humanizado nesse sentido, de olhar para o sujeito como ele é, para as necessidades dele. O arcabouço teórico da psicologia analítica, ela te permite ter uma compreensão profunda da mente. A gente sai desse campo superficial, dessa sociedade atual, consumista, que não tem tempo para as coisas, para um aprofundamento, para um olhar para a alma, né? Como Jung dizia, esse olhar para dentro. Então é uma abordagem que permite isso. Que quando você vem para um atendimento junguiano, você, né, se descola um pouco desse mundo veloz e entra em outro mundo, né? O mundo da alma, o mundo das profundezas de si. Então é uma abordagem que permite isso. É uma abordagem que também trabalha com os sonhos, analisa os sonhos de uma perspectiva diferente do que o senso comum diz ou que a prática acadêmica atual preconiza. Então é uma proposta diferente de observar a análise dos sonhos, né? Aqui a gente pode incluir a criatividade, então os produtos criativos de um paciente, não só a criatividade em obra de arte, mas criatividade enquanto soluções, práticas do dia a dia, às vezes soluções criativas, entre aspas, que são sintomas. Criatividade não é sintoma, mas aqui só para a gente usar a ideia de como as pessoas chegam, através dos sintomas, a uma tentativa de superação dos próprios traumas, dos próprios problemas. Então, Jung também, além de estar conversando com o campo mais avançado da ciência e da cultura, ele também conversa com a prática clínica, do dia a dia, do fazer do terapeuta do dia a dia. Então, essas são, né, algumas dos motivos, tem outros que a gente poderia também estender aqui, mas, né, vamos ficar com esses 3, de motivos do porquê ainda estudar Jung. Então, pensando nisso, como eu disse, né, eu sou analista junguiano desde 2010.
a partir de 2015, eu fundei um grupo de estudos junto com a minha esposa para a gente estudar as obras junguianas, divulgar, tornar acessível esse campo que é sensacional. Eu sou suspeito de falar porque é a minha prática profissional desde 2010. Então, eu me formei no finalzinho de 2009, 2010 já comecei a trabalhar e já na teoria junguiana, porque para mim ela responde as perguntas que me atravessam, a teoria ela dá conta da prática clínica, então nenhuma outra abordagem conseguiu dar conta daquilo que eu entendo como um valor para a prática clínica. Então, apaixonado, vivenciando essas vivências clínicas, cresceu uma vontade de expandir isso e principalmente tornar democrático, de tornar acessível as ideias complexas, as ideias difíceis de Jung, né? Por que não torná-las acessíveis? Então, com esse objetivo, a gente criou lá em 2015 o grupo de estudo. Então, esse ano a gente está fazendo 9 anos. Tem pessoas que estão conosco desde 2015. Sempre entra, sempre sai. Tem uma rotatividade normal, né, de um grupo de estudos. E todo ano eu ofereço para a comunidade um curso de introdução ao pensamento de Jung, aonde serão explorados os fundamentos, que eu chamo de 4 eixos da teoria, que são esses aqui. Então, de uma maneira resumida, didática, a abordagem junguiana ela se estrutura nesses 4 pilares, nesses 4 eixos, que são a teoria dos complexos, os tipos psicológicos, arquétipos do inconsciente coletivo e o processo de individuação. Então, você entender esses 4 pilares, você já é capaz de utilizar a teoria junguiana para onde você deseja, seja a prática clínica, seja aplicada à cultura, seja para desenvolver, né, novas pesquisas científicas. Então, todo ano eu ofereço esse curso presencial à comunidade. E aí, esse ano, por estar fazendo 9 anos, nós decidimos inovar e criar a versão dele online, que eu gostaria de apresentar a vocês aqui. Então, é um curso online, né? Temos agora essa possibilidade, né, de oferecer à comunidade um curso online. E ele é dividido em 10 aulas. Essas 10 aulas, elas visam a entender aqueles 4 eixos. Então, nessas 10 aulas, nós exploramos os 4 eixos da teoria da abordagem junguiana. Então, dividido dessa maneira, a abordagem fica acessível para quem nunca ouviu falar de Jung, ou para quem só estudou na faculdade, ou ouviu dizer. Então, o objetivo é tornar acessível. Então, nessas 10 aulas, os 4 eixos são contemplados. Aqui, é importante destacar a quem se destina esse curso online. Se destina a estudantes de psicologia, então quem está estudando Jung na faculdade, a psicólogos já formados que têm interesse em conhecer a abordagem ou que estão desejando mudar a abordagem, trabalhar com a caixa de ferramentas que a psicologia analítica oferece. Esse é um curso destinado a profissionais da saúde mental, então outros profissionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, enfim, quem trabalha na área da saúde e gostaria de uma compreensão mais profunda dos processos psíquicos,
daquilo que, né, eles trabalham na sua prática. É destinado também a artistas, a agentes culturais, né, então, como a gente viu, né, como o Jung influencia a cultura em geral. Então, é uma temática que possibilita ao agente cultural, ao artista, uma visão mais profunda, mais universal da sua obra, da sua prática profissional. E também ele é destinado aos demais interessados, né? Quem não se encaixou aí nesses itens acima. Eu acho que é importante destacar a quem esse curso não se destina. Então, embora todo mundo seja bem-vindo, né? Então não tenho restrições a quem queira participar, mas acho que é importante destacar que ele não é destinado a especialistas em Jung, quem já fez algum curso de especialização, porque esse é um curso de divulgação, ele não é um curso acadêmico, ele é um curso de divulgação, ele foi pensado para divulgar para os mais diversos perfis. Então, novamente, se você é especialista em Jung, sinta-se à vontade, né? Será bem-vindo, mas ele é destinado à divulgação e não a aprofundamento. Beleza? Qual que é a metodologia do curso? Como que a gente faz em cada aula? Então, em cada aula é apresentado o tema e o objetivo daquela aula ou daquele tema. É feita uma exposição da teoria com o auxílio de analogias, de metáfora, exemplos vindos da prática clínica. Então, a gente passa pelos conceitos, pelos fundamentos, mas eu sempre dou exemplos da prática ou por analogia para ficar mais palatável, acessível, né, os conceitos complexos. Ao final de cada aula é feito um resumo do que foi apresentado naquela aula específica e, por fim, é apresentada a bibliografia utilizada. Então, toda a aula ela é fundamentada na bibliografia primária, ou seja, direto das obras de Jung, e a bibliografia secundária, que são comentadores ou pessoas que estudaram Jung. Ok? Então, essa é a nossa metodologia que a gente aplica aqui. Agora eu quero falar com você sobre os benefícios de adquirir esse curso. Então, se você ficou até aqui, você tem interesse em saber qual é que é o benefício de adquirir esse curso online. Bem, primeiro é o acesso vitalício. Não sei se você já adquiriu outros cursos online que eles ficam acessíveis por um tempo, 6 meses, 1 ano, depois de 1 ano, se você quiser assistir, você vai ter que adquirir de novo, né? Então, eu acho estranho essa ideia. Se você compra um produto, ele é seu, né? Você pode usar quando você bem entender. Eu penso assim, pelo menos. Então, esse curso é assim, ele é vitalício. Depois que você adquire, você pode acessar as aulas, ver e rever o quanto quiser. Então, esse é um primeiro benefício. Como é um curso online, às vezes fica essa coisa... Quando a gente faz aqui o curso presencial, a gente vai conversando, vai discutindo. Às vezes, uma aula leva mais de um encontro. Por quê? Porque a gente a gente debate. Ninguém sai com os olhos roxos aqui, não. Não é porrada, não. A gente debate algum tema específico ali daquela aula e fica até o conceito ser esclarecido. Aqui, como é gravado, não tem esse benefício. Porém, elas, se surgirem dúvidas, se surgirem questionamentos, vocês podem perguntar diretamente para mim, que eu vou responder. E aquilo que eu não souber, obviamente, eu vou correr atrás para poder responder vocês. E um terceiro benefício é que outras aulas bônus vão ser incorporadas ao longo do tempo. Então, você pode adquirir o curso, maratonar, mas
de vez em quando, dá uma olhada, entra de novo na plataforma, porque, né, você vai encontrar aulas bônus lá, que eu vou incorporando sem a necessidade de um novo investimento. Então, comprado uma vez, o curso é seu, e ele vai sendo, né, vai recebendo upgrades aí ao longo do tempo. Beleza? Esse é um terceiro benefício. Quarto benefício, o valor do investimento. Então, o curso tem 10 aulas. O preço original, ele, cada aula vai sair por menos de R$30. E aí, se você pensar que, beleza, o preço original, cada aula sai por menos de 30 e for sendo incorporado aulas bônus ao longo do tempo, o curso vai ficando mais barato conforme o tempo passa. Então, você vai tendo mais aulas disponíveis pelo preço único que você pagou uma vez só. Então, é um curso que se beneficia do tempo. E, né, uma quinta condição, um quinto benefício é, né, fazendo uma promoção aí de Black Friday em 2014. Então, se você está vendo essa aula no futuro, felizmente essa condição promocional passou. Né? Você vai ter aí o valor original, que também é muito barato. A pesquisa que eu fiz sobre cursos, né, de introdução não tem mais barato que esse. Né? Enfim, estou falando nesse momento aqui, 2024. Enfim, então ainda tem essa condição, vai ficar mais barato ainda. Então cada aula sai por menos de R$20, R$16,77. Menos de R$20, né? Aqui é dividido em 12 de R$16,77. Então, para ter acesso à plataforma vitalícia, para ter as suas perguntas respondidas pelo idealizador, por receber aulas bônus conforme o tempo for passando, eu fui idealizando novos cursos, enfim, tá? E esse preço promocional, ele vai até dia 30 de novembro de 2024. Então, novamente, se você está vendo no futuro, sinto, essa promoção passou, mas aí embaixo está o link do curso em seu valor original. É um curso que foi gravado aqui no meu consultório, então vocês estão vendo aqui de um ângulo, eu gravei de outro ao longo do ano. Vocês vão ver que o estilo muda, eu estava com o cabelo grande, amarrado no início, depois eu cortei, enfim. É um curso que foi gravado ao longo do ano, né, um processo extenso para mim, um desafio. Né? Eu sou um analista junguiano, não sou professor, mas, né, o desejo de compartilhar, de expandir, de tornar acessível para novas pessoas me fez encarar esse desafio aí. Então estão aí os links disponíveis para quem se interessou por esse curso. Espero ter respondido a pergunta inicial, porque ainda é relevante estudar Jung. E fico à disposição para quaisquer dúvidas, questionamentos. Espero que, para quem for adquirir o curso, você possa gostar do produto que você está adquirindo e que possamos ir conversando. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.